Olá, estamos iniciando mais uma transmissão do Palavra do Dia, iniciativa do Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje falando sobre o tema Investindo Nossa Vida. Onde nós temos investido a nossa vida? Como você tem investido a sua vida? No que você tem investido a sua vida? É triste pensar que há pessoas que estão simplesmente desperdiçando a vida, desperdiçando o seu tempo, suas energias, e que talvez cheguem ao final da sua vida desiludidas, tristes, frustradas, porque perderam a vida, porque desperdiçaram o seu tempo, a sua vida. E eu espero que não seja esse o seu caso. Por isso precisamos meditar nas Escrituras sobre esse tema, investindo a vida. Onde investir a nossa vida, o nosso tempo, as nossas energias. Como eu disse, há pessoas que estão desperdiçando a vida, desperdiçando o tempo, desperdiçando as suas energias. O que a Bíblia fala sobre isso? Nosso Senhor Jesus Cristo, no famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, lá em Mateus 6, a partir do verso 19, Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde traça, ferrugem, corrói, onde ladrões escavam e roubam. Jesus diz: não gastem o tempo de vocês, a vida de vocês, acumulando coisas nessa terra. Jesus diz, pelo contrário, acumulem tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Jesus fala sobre isso. Quantos estão simplesmente vivendo, aplicando a sua vida, a sua energia para adquirir coisas? E nós não estamos dizendo que seja errado a pessoa trabalhar e ganhar e poupar, principalmente pela importância de ter com que ser socorrido no momento de dificuldade. Aliás, é interessante pensarmos até no que as pessoas especialistas na área financeira dizem sobre como investir, quais os melhores investimentos, mas mais importante do que investimentos financeiros é o investimento da nossa vida, do nosso tempo, da nossa existência. Então Jesus diz, não vivam para acumular coisas nessa terra, porque coisas são passageiras. Acumulem tesouros no céu. Jesus fala sobre investir no que é eterno, não no que é passageiro, efêmero, transitório. Jesus continua dizendo que não é possível, em Mateus 6, Jesus diz que não é possível servirmos a dois senhores. Diz ele no versículo de número 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou vai agradar a um e desagradar ao outro. Jesus diz que isto é impossível. Não podemos servir a Deus e a coisas, a riquezas. Quantas vezes estamos desperdiçando a nossa vida quando investimos em coisas, quando investimos o nosso tempo, a nossa vida para adquirir coisas, coisas que vão ficar, coisas que você não vai levar depois que você partir desta vida. E por vezes há pessoas que vivem para acumular coisas, se desgastam, adoecem para enriquecer, para acumular, e eles morrem. E sabe o que acontece? Por vezes os filhos acabam brigando por causa disso e a família fica dividida. Que coisa triste. É por isso que a palavra do Senhor Jesus é para não investirmos simplesmente em coisas. Eu não estou dizendo, mais uma vez, eu não estou dizendo que é errado investir trabalhando, poupando ou adquirindo coisas. Nós não podemos colocar a nossa vida nisso, toda a nossa energia, todo o nosso tempo, toda a nossa esperança em coisas. É verdade que, infelizmente, muitos hoje acabam por usar as pessoas e amar coisas, quando deveríamos amar pessoas e usar coisas. E é por isso que muitos têm investido todo o tempo, toda a vida em coisas. Então nós aprendemos pela palavra do Senhor que não devemos viver assim. E o resultado de uma vida de acumular coisas, de investir a vida acumulando coisas, tentando servir a dois senhores, é, na verdade, ansiedade. Quando no mesmo capítulo 6 de Mateus, chega no verso 25, Jesus diz, por isso, não andeis ansiosos por aquilo que você vai comer, beber ou vestir. Quando nós investimos a nossa vida, o nosso tempo, as nossas energias naquilo que é errado, naquilo que não é proveitoso, naquilo que não tem peso eterno, muito provavelmente, via de regra, vamos ficar ansiosos. É por isso que
A minha pergunta para você permanece: onde, como, no que você tem investido a sua vida? Você tem investido naquilo que é eterno? Ou você tem investido naquilo que é passageiro, efêmero, temporário? Um dos mais belos filmes que eu assisti se chama A Lista de Schindler, baseado numa história real de Oskar Schindler, alguém que na época do nazismo acabou contratando judeus para trabalhar na sua fábrica, e mesmo quando a sua fábrica já não produzia, ele manteve aqueles funcionários, porque ele sabia que se ele tirasse aqueles funcionários da sua fábrica, aqueles homens e mulheres, famílias inteiras, seriam levados aos campos de concentração, seriam lançados em câmara de gás e seriam mortos, talvez até fuzilados, mortos fuzilados ou em câmaras de gás. E então ele mantém aquelas vidas. E uma das partes mais emocionantes do filme, eu espero, se você não assistiu, espero não estar estragando, né, para que você possa assistir, mas uma das partes mais emocionantes é quando no final aquele homem que havia preservado a vida de muitos judeus, pagando, fazendo uma lista e pagando por eles, ele olha para o seu carro e fica pensando: se eu tivesse vendido esse carro, eu teria conseguido mais algumas vidas. Ele olha para o seu relógio e diz: se eu tivesse vendido esse relógio, quem sabe esse relógio teria podido salvar mais uma vida. Ele entra em angústia e desespero porque ele começa a verificar que pessoas valem muito mais do que coisas. Quantas vezes nós temos investido a nossa vida, a nossa energia, a nossa força, a nossa esperança, a nossa existência em coisas. O que nós precisamos, olhando para as Escrituras, é aprender que precisamos investir a nossa vida, a nossa existência, naquilo que tem peso eterno, no próprio Senhor. A Bíblia diz que devemos viver para Ele. Numa outra mensagem aqui do Palavra do Dia, nós falamos sobre para quem nós vivemos. Nós aprendemos que precisamos viver para o Senhor, investir a nossa vida servindo ao Senhor, para a glória dEle. Não há nada mais que possa trazer maior alegria, satisfação do que viver para o Senhor, a ponto de poder dizer, como o apóstolo Paulo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aliás, só terá uma morte de lucro aquele que viveu para o Senhor. Então, que você não chegue ao final da sua vida e olhe para trás e se desespere, vendo que você desperdiçou a sua vida, o seu tempo, as suas energias, que você possa investir acima de tudo, servindo ao Senhor, amando-o acima de tudo, e assim, amando ao Senhor e servindo ao Senhor, servindo também ao seu próximo, a começar pela sua família. Quantas pessoas estão desperdiçando, deixando de investir na própria família, e então gastam tanto tempo com coisas, para acumular coisas, e a família vai sendo deixada de lado. Eu me lembro sobre uma história, ter lido sobre uma história de um grande executivo de uma grande seguradora que havia sido eleito o executivo do ano por várias vezes. E numa das vezes, provavelmente numa das últimas vezes que ele estava sendo homenageado, ele começou a falar sobre o verdadeiro sucesso, que o verdadeiro sucesso não está em grandes coisas, mas está em pequenas coisas, em pequenos momentos, momentos que talvez nem nos custem muito, pelo menos financeiramente falando. E ao discursar naquela homenagem, ao discursar para tantos empresários, tantas pessoas de negócio, pessoas importantes, estava ali a sua família. Quando ele se volta para a sua família e pergunta para os seus filhos, para as suas filhas: queridas, vocês se lembram quando o papai foi eleito pela primeira vez o executivo do ano? Isso havia acontecido há muito tempo, ainda elas eram muito novas. Então elas dizem assim: não, papai, nós não nos lembramos. Queridas, vocês se lembram quando o papai foi eleito executivo do ano pela segunda vez? Elas, uma olhou para a outra e disseram: papai, nos desculpe, nós não lembramos disso. Então ele pergunta: filhas, vocês se lembram quando o papai levava vocês ao parque nos finais de semana e nós tomávamos sorvete? E então elas abriram um sorriso e disseram: sim, como nós nos lembramos, lembranças felizes, de alegria. E então ele se voltou para o restante da plateia, do público, e disse: vejam, aqui está o sucesso. Momentos que não nos custam muito dinheiro,
Mas é claro, vão custar o nosso tempo, a nossa dedicação. No que você tem investido a sua vida? Em que você tem investido a sua existência? Em coisas eternas? Ou você tem desperdiçado a sua vida? Ou você vai chegar na sua vida, no final da sua vida, desiludido, frustrado, porque desperdiçou a sua vida, investiu em coisas, coisas que vão passar, coisas que vão deixar de existir. Invista no que é eterno. Comece, se você ainda não fez isso, entregando a sua vida ao senhorio de Jesus. Comece reconhecendo que você precisa de um Salvador, que você precisa viver por Ele, para Ele, que somente nele a verdadeira alegria, a significado de vida, a esperança não somente para esta vida, mas para a vida do porvir. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens, mas é por isso que a nossa esperança está além desta vida, está na vida eterna. Não desperdice a sua vida, resolva viver para Deus, auxiliado por Ele, para a glória dEle, e servindo a Ele, servindo também as pessoas. Pare de viver depositando todo o seu tempo, todas as suas energias, o seu dinheiro em coisas. Resolva viver para o Senhor e servindo ao próximo, dedicando a sua vida para Deus, para a sua família e para os outros. Que Deus muito abençoe e faça com que sua vida seja uma vida de significado, uma vida abençoada e abençoadora. Que você possa chegar no final da sua vida e dizer: ah, valeu a pena, não foi vaidade, valeu a pena porque eu vivi para o Senhor e agora eu vou morrer para o Senhor. Que Deus muito abençoe em nome de Jesus.